Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé, vamos orar, dando início a este culto de adoração ao nome do Deus Altíssimo. O Senhor está aqui nesta noite para receber a nossa oração, o nosso louvor. Antes que eu ore, eu quero perguntar para os irmãos que estão aqui: tem alguém que quer cantar os dois da harpa aqui no começo do culto agora? Tem alguém aí que quer? Que pode? Amém? Glória a Deus. Então, amém. O amém vai cantar os dois da harpa logo após a nossa oração. E o Samuel vai ler a Bíblia. Samuel, tá? E orar com os irmãos. Vamos orar. Grandioso Deus e bondoso Pai, nós oramos ao Senhor e somos gratos. E eu mais ainda, Senhor, pois o Senhor me deu esta oportunidade para te adorar, para te glorificar, para oferecer a minha adoração, meu louvor ao teu nome, juntamente com meus irmãos que aqui estão, Senhor, para sacrificar a Ti neste lugar de bênção, este lugar de paz, este lugar a qual a Tua presença é invocada. E eu peço ao Senhor que abençoe a todos de igual modo, de igual maneira, Senhor querido, recebendo a nossa adoração, falando conosco por intermédio dos louvores, por intermédio da Tua palavra, permitindo-nos que nesta noite venhamos, Senhor querido, receber o poder do céu. Em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, Senhor, as nossas transgressões, e purifica nós de todo pecado. Eu te agradeço, meu Deus, pois eu creio no teu sacrifício por nós na cruz do Calvário. Abençoa toda esta igreja, a igreja do Senhor, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podemos assentar. Permanente louvando ao Senhor, na harpa. Nós vamos também com a nossa irmã orar a Deus, com a tua harpa na mão. Abra a tua boca, bonita, cante com alegria para Jesus, que está aqui para receber o teu louvor.
certamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graça. Versículo 6. Propondo essas coisas aos irmãos será bom, ministro de Jesus Cristo, criando com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exército corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo promessas de vida presentes e daqui tempo de havia. Vamos orar. Senhor, meu Deus, não vai ser Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero abrir as oportunidades nesta noite. Nosso irmão Cláudio, uma oportunidade. Pode vir, irmão, fazer aquilo que Deus colocou em teu coração. Logo após o irmão Cláudio, também nós vamos ouvir o irmão Arlindo com oportunidade. Amém? Logo após o irmão Arlindo, volta aí também. Aleluia, glória a Deus. Sou da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é motivo de grande alegria estar mais uma vez com o povo de Deus. A gente vai cantar um hino, a gente não está muito bem da garganta, mas Deus é misericordioso. E aqueles que conhecem o hino, peço que me ajudem, tá? Receba nosso louvor a ti, Jesus. A graça do Filho sustenta eles.
Deus ele manda te dizer: estou sendo lançada por terra, porque maior é aquele que te guarda, e Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é aquele que te guarda. Pois tudo que está na face da terra, tudo que contém nesse mundo, está debaixo dos seus mãos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, salvador Jesus Cristo. Nós estamos felizes mais uma noite, estamos aqui, né? Glória a Deus. Sabemos que a luta vem, mas ela passa, irmãos. Basta nós confiarmos no Senhor, Salvador, né? Nós confiarmos em Jesus Cristo que entrega nossas vidas no caminho na vida do Senhor e Ele tudo fará. Podemos confiar, aleluia, glória a Deus, vamos confiar. Se estamos aqui nesta noite porque Ele nos concedeu, aleluia, que nós possamos estar aqui nesta noite. Te agradecendo por tudo que tem vindo em nossas vidas, aleluia. Glória a Deus. Nós devemos ler aqui só alguns versículos da palavra do Senhor em Salmos 37. Aleluia, glória a Deus. Apenas alguns versículos para a meditação da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 37. Aleluia, glória a Deus. Versículo 3, aleluia, que diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua, aleluia, glória a Deus, justiça, como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indigne por causa daqueles que prosperam em seus caminhos, por causa do homem, aleluia, por causa do homem que, aleluia, que executa estudos em tempos, deixa a ira aqui, aleluia, e abandona, aleluia, o furor. Não se indigne para fazer somente mal, porque os malfeitores serão, aleluia, sairagados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aleluia, glória a Deus, vai para aqui, aleluia, para a casa da disputa de Santa Igreja, aleluia, seja divulgado em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Deus abençoe o irmão por essa palavra. A irmã Ilma, por verdade, né? Glória a Deus. O irmão Eric, por verdade. Dá uma voz ao irmão Eric também. Nós vamos ouvir a Gabriela, por verdade. Glória a Deus. Aleluia. Paz seja Deus. Estou falando do movimento de honra para a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Gostaria de estar lendo em Ezequiel, capítulo 10, versículo 1. Aleluia. Graças. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Depois olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono, e falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre
sobre a cidade, e ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e numa nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Agradeço pela oportunidade de ouvir Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Grandioso é o Senhor. Deus é bom, é maravilhoso. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. A irmã Antônia, com oportunidade. Amém. Elizabeth, com oportunidade. A Carol, com oportunidade. Então, vem. Irmãos, tem alguém que tem um testemunho para contar? Tem uma bênção aí, quer contar a bênção para alguém? Cadê isso? Então prepara aí para alguém vai contar o testemunho resumido, e aí depois a Isabel. Primeira igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, o pastor já disse que eu vou ministrar, mas você bem rapidinho. Glória a Deus. Esse dia, irmãos, para quem trabalha com caminhão, sabe, o irmão Cláudio sabe muito disso aí. Quem anda de moto também vai saber o que eu estou dizendo. Vinha vindo do meu emprego, irmãos, de moto atrás do caminhão, e preocupado com a palavra que eu ia ministrar, fui de semana retrasada, no dia que eu ministrei. Eu vinha com a minha moto atrás de um caminhão, e eu vinha muito rápido, acelerado, para chegar lá em casa, irmãos, e eu via aquele caminhão na minha frente, quando atrás do caminhão onde anda os step, né, anda atrás do caminhão colocado, a roda do caminhão na minha frente caiu, irmãos, e veio para o meu lado da moto. Quem anda de moto não sabe que é muito difícil separar uma moto, uma velocidade de 100, 110 por hora, rápido. E na hora que eu vi aquela roda veio para o meu lado assim, irmãos, eu vinha meditando no que eu ia ministrar à noite. E eu tive um grande livramento na hora, que a roda veio pulando para o meu lado assim, e ela foi para o acostamento, eu consegui passar pela roda. Na hora que eu passei por ela, eu parei do lado do caminhão do cara, que aí o cara não viu a roda saindo. Eu parei e dei sinal para ele ficou bravo, começou a me xingar, achando que eu estava buzinando para ele alguma coisa. Aí ele entrou no acostamento junto comigo assim, eu falei, sou Step, perdeu lá atrás. Aí ele falou, rapaz, desculpa eu aí. Aí ele pegou para o caminhão e disse, ir embora. Eu acredito que foi um grande livramento, foi um dia de bastante luta. Creio que foi semana retrasada, no dia que eu ia ministrar, eu tirei o dia, estudando, pensando na palavra, e vim embora pensando também que esse acidente era para ter acontecido, irmão. Mas Deus, é o testemunho que eu tinha contado, fazia alguns dias que eu estava pensando, e agora não vou oportunidade de lembrei. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilha, Deus. Primeira igreja do Senhor. Amém. Agradeço, Jesus. Glória a Deus. Deus, a minha salvação. Me dá disposição para aprender. Glória a Deus. Me dá disposição.
Deus. Irmãos, oxalá que nós tenhamos esta humildade de quando nós não estivermos sentindo a presença de Deus, nós sermos humildes em nossa oração e falar: Senhor, eu quero te sentir de novo. Eu quero, Senhor, ter de novo o brilho no rosto. Porque, irmãos, é comum que com o passar do tempo nós venhamos perdendo o brilho do Espírito Santo de Deus. Vamos ficando com o semblante espiritual descaído, e quando o semblante espiritual descai, o físico também acaba descaindo também, né? E que nós tenhamos essa humildade: Senhor, eu quero renovo, eu quero ter de novo o brilho no rosto, eu quero sentir a tua presença, não me deixe sem a tua presença. Nós estamos para iniciar na quinta-feira que vem uma campanha de 7 quinta-feiras na igreja. Nós não temos costume de fazer uma campanha, mas subiu no meu coração nós estarmos fazendo essa campanha, né? E juntamente com a minha esposa nós escolhemos o tema voltado a buscar a presença de Deus, porque é a presença de Deus que cura o pecador, é a presença de Deus que renova, que restaura, é a presença de Deus que dá um mundo novo, né? E sem essa presença vamos vivendo, irmãos, distanciados da glória de Deus, daquilo que é espiritual, e nós não podemos perder isto, principalmente quando vemos que vai se aproximando aquele dia, que é o dia do arrebatamento. Aleluia. Irmão Edson, é verdade? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vai. Então, vocês estão percebendo que eu estou pegando aqui os que quase não têm abordado o culto, irmãos, tá bom? Para que ninguém fale, ninguém tem abordado, não tem abordado, sempre os mesmos. Vou falar quando alguém, não, os irmãos estejam falando, mas quando alguém fala, não, sempre os mesmos, não tem abordado. Lembre-se que a oportunidade sempre é te dada também, tá? Não se recusa. Então não recusa a oportunidade. Eu não costumo recusar, irmãos, eu sempre vou exortar. Independente dos irmãos terem recusado aqui, eu sempre vou exortar os irmãos a não recusar a oportunidade, porque eu sei que é para Deus que você vai vir aqui na frente, não é para a igreja, é para Deus. Então, quando você tiver a vontade, vem, tá? Nós estamos falando, irmãos, de quem não está vindo aqui, porque eu estou chamando, mas que já vem quando a gente chama, né? Tem irmãos que eu chamei aqui, mas não veio porque está com dificuldade, por isso não veio na frente, mas vem outras vezes quando a gente chama. Estou falando porque sempre recusa, não quero, nunca quer, né? Tenha a oportunidade de pelo menos contar o testemunho de como bom é Deus na tua vida, meu filho, minha filha, servo de Deus, pelo menos falar assim, irmão, a paz do Senhor, Deus é bom na minha vida, Deus é comigo, Deus é bom na minha vida, e é na tua também. Irmãos, Deus é bom na nossa vida, senão nós temos a coragem de dizer que Deus é bom na nossa vida na frente da igreja, como nós vamos dizer, vamos lá para o pecador incrédulo, que Deus é bom na nossa vida. Seja corajoso, diga: Deus é bom na minha vida, até aqui me ajudou.
Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos orar. Samuel, você faz essa oração? Faz. Pelo Cláudio que vai pregar? Amém? Então vem orar aqui. Nós vamos orar com você. Não vamos orar sozinho, não. Ficar perto do pastor. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. É quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não. Para que ao colher o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E ao tempo da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas ajuntai o trigo no meu celeiro. Só até aqui, irmãos, que eu queria ler. Irmãos, essa parábola que Jesus conta, eu venho estudando ela há dias, e venho tirando algumas dúvidas com o pastor. Eu até fiz perguntas para ele, irmão, sabendo a resposta, mas para ver qual é o intuito do raciocínio da cabeça do pastor. E eu entendi que ele ficou meio que pensativo no que eu ia ministrar. Mas todavia, irmãos, quero dizer para o pastor, pode ficar tranquilo, que eu vi que ele se incomodou com algumas perguntas que eu fiz para ele. Perguntas ao qual, irmão, era o intuito de incomodar mesmo o coração dele, de entender, cutucar o coração dele para ver até onde que ele ia. Mas Deus sabe de todas as coisas e ele também sabe, irmãos. O pastor entendeu o que eu queria perguntar e ele não se aprofundou no assunto qual não era o que eu queria, irmãos. Para a glória de Deus. Fiz perguntas para ele há dias no serviço. Antes de começar a ministrar, eu estava sentado ao lado da minha esposa, eu chamei ele, perguntei de novo, mas não tem jeito não. Ele não deixou se levar. A parábola do joio e trigo, irmãos, Jesus conta ela aos seus discípulos. Ele vai explicar a parábola do joio e do trigo e faz comparação. O que é o joio e o que é o trigo. Por isso, antes de eu começar a ministrar, eu disse ao pastor que eu precisaria de pessoas para me ajudar a ministrar. E eu queria usar algumas pessoas, até disse nomes para ele, mas não vou chamar pessoas à frente, a qual eu ia fazer. Eu ia chamar 2 pessoas. Eu ia chamar os 2, Samuel. Depois eu resolvi não chamar mais e ia chamar o Wesley e o pastor. Para não pôr a pessoa, talvez, em constrangimento, irmãos, para pensar que talvez eu chamaria você de joio, talvez você entende, como eu conversei com você antes, mas talvez outros não entendam. Talvez pessoas vão pensar, pô, o irmão ministrou e chamou o menino de joio. Na Bíblia, irmão, deixa bem claro que joio é uma semente, eu vou explicar para os irmãos depois, maligna. A parábola do joio e do trigo, quando diz trigo, irmão, são os filhos do reino. Quando fala de joio, é os filhos do inimigo. O pastor entendeu bem rápido na hora quando eu perguntei para ele se eu podia chamar o Wesley ou algum dos meninos ou até o próprio pastor. Rapidinho, irmãos, ele respondeu: você não vai chamar ninguém de Satanás. Mas aí, irmãos, vem a questão. O joio é comparado ao filho do inimigo. Se eu te chamo aqui, irmão, e ponho você como joio, a igreja vai entender. Você está chamando o rapaz de filho do inimigo. O pastor foi esperto na hora, então eu não vou chamar não, irmão. Fica tranquilo aí. O Wesley tinha até concordado que eu podia chamar ele. Mas vamos lá, irmãos. Vamos para a parábola. E ele lhe propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem
O homem, irmãos, quando ele tem um campo, como diz a parábola, ele quer plantar boa semente. O reino do céu, que é o semeador Jesus Cristo, ele também plantou boa semente. Ele plantou boa semente no mundo, que é a palavra. Mas o inimigo do homem aqui, que é o maligno, Wesley, que não é você, filho, também veio, irmãos, que o pensar do diabo, irmãos, é só trazer coisas má para a terra. Ele também veio quando os homens estavam dormindo e também semeou o joio. E ao crescer ambas as sementes, irmãos, tanto cresce o trigo quanto cresce o joio, Wesley. Só que o trigo, ele tem raiz profunda, ele se aprofunda e cresce com vigor. O joio, Wesley, ele não tem raiz profunda. O joio, irmãos, ele é um parasita. O joio, quando ele começa a crescer, as raízes dele não se aprofundam e ele vai caçando dos lados onde tem plantas para se enroscar nelas, firmar o seu caule e para que ele venha crescer. O joio, irmãos, ele chega aproximadamente na altura de 1 metro. Ele tem a cor violeta. O joio para nada serve. Nada serve. A sua semente, irmãos, eu pesquisando no dicionário Vini, que eu peguei ontem com o pastor, e eu devolvi a enciclopédia do pastor de Orlando Bauer, peguei para estudar uns dias, irmão, e extraí algumas coisas lá de dentro, muito bom. E também dentro do dicionário eu trouxe para a igreja, para dar umas explicações talvez melhores. E eu estudando aquele dicionário, eu estudando a enciclopédia, eu achei alguns textos dentro ali, alguns conteúdos, irmãos, que eu achei de boa relevância trazer para a igreja. Nessa enciclopédia, irmãos, está escrito assim: o joio não tem raiz profunda. A raiz do joio é um parasita, ela sai procurando o trigo e trava sua raiz no trigo. Um joio, irmãos, um dos joios que eu pesquisei, tem um nome bem diferente, que esse nome está escrito no grego, mas traduzido para o português está escrito zizanion. E eu fui pesquisar sobre esse joio. Esse joio, irmãos, ele é um tipo de joio, o mais comum entre as 4 espécies, que tem propaganas e cresce no campo de cereais, fica tão alto quanto o trigo e a cevada. E o aspecto se assemelha ao trigo. Os judeus acreditavam que se tratavam de trigo degenerado. Os rabinos o chamavam de bastardo. As sementes são venenosas para o homem e animais herbívoros, causando sonolência, náusea, convulsões e até a morte. As plantas podem ser retiradas, mas o costume, como na parábola, é deixar para fazer a limpeza perto do tempo da colheita. Olha para você ver que até os dicionários, até os livros, irmãos, de estudo bíblico, entende. Até os agricultores, irmãos, que às vezes muitos deles não são evangélicos, muitos deles não estudam a Bíblia, mas eles entendem que o joio é melhor deixar para a colheita, perto da colheita do trigo também. Por quê? A colheita do trigo, irmãos, em Israel, eu fazendo uma pesquisa, ela é dada no mês de Nissan. Qual é o mês de Nissan? O mês de Nissan é o mês de junho, que é o tempo da colheita do trigo em Israel. E é no tempo da colheita do trigo, irmão, que se dá os vendavais, os grandes temporais em Israel. Por que eu estou falando isso? Porque o trigo, apesar de ele ter a raiz profunda, Wesley, o seu caule, ele é mole, ele é flexível e ele se dobra fácil. Então, quando vem os temporais em junho em Israel, vem os vendavais, os trigos, todos, irmãos, até aqui no Brasil, todos nós que conhecem o trigo, pode ver que quando dá um vento muito forte, toda a plantação de trigo, ela se dobra toda. Não é? Toda a plantação de trigo, irmãos, ela se dobra toda. Ao contrário do joio. O trigo tem raiz, mas o seu caule é mole, flexível. Quando vem o vento, vem os temporais, ele se dobra todo e fica
deitado. Mas o joio, apesar dele não ter raiz profunda, o seu caule é muito duro e ele não se dobra. Ele quebra, mas não se dobra. A parábola do joio e do trigo, irmãos, entenda, irmãos, que eu não estou chamando ninguém de joio. Eu estou fazendo uma comparação, porque Jesus, quando ele lança essas parábolas, irmãos, o que é o significado de uma parábola? Qual é o significado da parábola? Algo paralelo a coisas verdadeiras. Entenda, não estou chamando ninguém de joio, para que depois, mais tarde, alguém venha, ô pastor, o irmão chamou eu de joio e tal. Nada disso. O que eu estou fazendo, irmãos, é uma comparação para que entenda. Porque o homem diz que o semeador semeou no campo a boa semente. No anoitecer, quando o homem dormiu, veio o seu inimigo e também semeou o joio no campo. E o que é o campo, irmãos? O que é o campo? Eu fui estudar, eu fui pesquisar, vou no livro, vou em outro livro. Mas às vezes, irmão, a gente é tão cabeça dura, de ver você dar sequência no estudo dentro da Bíblia, que a própria Bíblia já vai explicar para nós o que é o campo, né? Um pouquinho mais adiante na parábola aqui, você vai entender, porque vai estar aí a explicação da parábola do joio e do trigo. A Bíblia deixa bem clara que o campo é o mundo. Então, quem semeou a boa semente no mundo é Jesus Cristo. Ele semeou a boa semente, todos nós sabemos. A boa semente é a palavra. Jesus Cristo veio e pregou a boa palavra. Mas o inimigo de Jesus Cristo, que é o diabo, veio também e ministrou a má palavra. Por isso, irmãos, há a comparação do joio e do trigo. Só que a plantação foi se dada no campo. E a plantação não ficou no campo. Uma foi colhida sem feixe e está guardada para o fogo. A outra foi guardada em celeiros, que é o trigo. O joio, irmãos, é o filho do maligno e o trigo é o filho do reino. O joio é aquele que faz a vontade do diabo, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que faz a vontade do diabo é filho do diabo. E todo aquele que faz a vontade de Deus é filho de Deus. Por isso a comparação entre o joio e o trigo. Quem faz a vontade do diabo é filho do diabo. Quem faz a vontade de Deus é filho de Deus. Quem faz a vontade do diabo, joio. Quem faz a vontade de Deus, trigo. Estão entendendo? Aí há a comparação entre o joio e o trigo. E a colheita do trigo, irmãos, é que nem eu li, se dá no mês de Nissan, que corresponde a junho, que é o mês das grandes ventanias em Israel. O caule do trigo flexível, curva, deita. O caule do joio duro, como bambu, quebra, mas não se curva. Esse conteúdo, irmãos, que eu tirei aqui, eu estudando um pastor que está dando um estudo bíblico, ele é pastor e dá estudo para pastores. E eu olhando a administração dele, ele comentava sobre isso aqui. Eu falei, olha, eu estou estudando bem isso aqui. Aí eu peguei e tirei algumas coisas dele ali para trazer para a igreja. E eu achei de boa aceitação para a igreja. Mas, irmãos, a gente indo mais a fundo, estudando, tirei o dia para estudar. Venhamos entender mais coisas sobre o joio e o trigo. O tempo da colheita. Qual será o tempo da colheita? O vento vai soprar forte, o trigo vai se deitar no chão, mas o joio fica de pé. Aí está fácil fazer a separação. O trigo deitou, ele não resiste o vento do Espírito. O trigo se curva diante da operação de Deus, trigo se dobra, se curva e se humilha. Esse é o crente, irmãos, que entende o trabalhar de Deus. Ele se curva, ele se dobra e se humilha. O crente não resiste ao trabalhar de Deus. Quando vem o vento do Espírito, irmãos, ele se dobra. O joio, irmãos, o crente joio, que isso está dentro de vários textos dentro da Bíblia, irmãos. Eu não quis trazer esse texto para não ficar muito pesado, mas existe dentro da igreja o joio e o trigo, Wesley. O trigo entende o trabalhar de Deus. Ele vê quando vem o sopro do Espírito, ele se rende ao vento do Espírito, ele se dobra.
ele se humilha e ele chora. Mas quando é o joio, irmãos, o mesmo vento está soprando na mesma plantação. Na mesma plantação. O vento está soprando, o trigo está se dobrando e o joio continua de pé. Ele quebra, mas não se rende. Ele fica duro, turrão, cabeção, não se rende. A palavra de Deus está sendo falada, está sendo ministrada e ele está ali durão. Ele está ali durão. Mas a palavra do Senhor, Wesley, ela é tremenda quando a gente vai estudar essas coisas. E os funcionários do homem que plantou a boa semente, vai até ele e fala: Senhor, os servos lhe disseram, queres pois que vamos arrancá-lo? Os joios. Essa Bíblia, irmãos, ela tem comentário, versículo por versículo. Eu quero ler alguns comentários para os irmãos entenderem. E os servos lhe disseram, queres pois que vamos arrancá-los? Qual é o comentário? Livrar o campo do joio. Os servos queriam ir lá, Wesley, arrancar o joio. Mas o homem que plantou a semente de trigo não é Cláudio Avelino, não é Rogério Nunes, não. O homem que plantou a semente do trigo, ele conhece o que ele plantou, ele sabe o que ele plantou. E ele também conhece o joio. Ele sabe muito bem, se ele arrancar o joio, ele não vai conseguir arrancar só o joio, porque o joio é parasita. A raiz do joio, Wesley, ele vai até você que é trigo e trava em você, que ele não consegue se firmar sozinho e quer crescer junto com você. Mas o rapaz aqui, ele é muito inteligente e ele fala, e ele porém lhe disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Conquanto ao joio, doutrina falsa, deve ser ressaltado, nenhuma força deve ser utilizada para arrancá-lo do campo. Fazer isso seria destruir uma parte do trigo. Por isso, quando há joio dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja, quem tem discernimento de entender o que é joio e o que é trigo, somente Jesus Cristo. Eu não consigo entender, Wesley, o pastor não consegue entender. Vou apanhar o Wesley aqui, irmão, mas o irmão tenta entender comigo. O pastor não consegue entender se ele é joio, se ele é trigo, porque a própria Bíblia diz, irmãos, deixa para o dia da colheita, porque enviarei o ceifeiro. Quem é o ceifeiro? É os anjos. Os anjos do Senhor virá, irmãos, fazer a grande colheita e separará o joio do trigo. Ele não errará, ele não vai errar quem é joio e quem é trigo, porque ele está vendo certinho dentro da igreja quem é filho de Deus, quem é filho do diabo, quem é joio e quem é trigo. Certa vez eu ouvi uma pessoa ministrar, irmãos, essa mesma mensagem. Logo quando eu cheguei na igreja, a pessoa ministrou essa mensagem, e depois eu ouvi uma outra pessoa dizer assim, irmãos, o pastor vai entender isso aí que eu estou falando. Irmãos, o joio a gente não pode arrancar, mas não pode quebrar ele. Né, pastor? A gente não pode arrancar, Cláudio. O joio você não pode arrancar. Porque se eu arrancar o joio, Wesley, se eu arrancar o joio do meio da plantação, e do lado do joio, Cláudio, tiver um trigo, vamos supor que eu seja o joio, ele é o trigo, o joio está segurando nele. Se tentar me arrancar, eu vou trazer ele junto, está entendendo? Mas pode quebrar o joio. Né, pastor? Pode quebrar. Por isso, o dono da lavoura, irmãos, ele disse, não, deixai para o dia da ceifa, que ao colher o joio, atai-os em molhos e jogai no fogo. E o trigo, guardai no celeiro. Assim está na parábola, irmãos, a parábola do trigo e do joio. Abre sua Bíblia, Mateus mesmo, capítulo 13 ainda, não muda. Versículo 36, a explicação da parábola. Vamos lá. A explicação da parábola. Mateus 13, 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa.
Como eu disse, irmãos, a minha Bíblia tem comentário versículo por versículo. E o comentarista dessa Bíblia é o evangelista Jimmy Swaggart. Olha o comentário que ele diz. Ele havia estado ensinando ao longo da costa do mar. E nesse momento, entrava na casa de Pedro. A Bíblia dos irmãos, talvez se não tenha comentário, não vai estar assim. Então dá a entender que Jesus ensinou à beira da praia, à beira do mar, o dia todo. E vai para a casa de Pedro. Chegando na casa de Pedro, o que eles fazem? E chegando-se a ele, seus discípulos disseram-lhe: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondendo, lhe disse: o que semeia boa semente é o filho do homem. E ele respondendo disse: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. E o inimigo que a semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E o ceifeiro são os anjos. Assim como é colhido o joio e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Enviará o Filho do Homem a seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que se serve de escândalo, e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Essa é a explicação da parábola do joio e trigo. Se a gente for entender bem, irmãos, é poucas explicação na parábola do joio, porque o próprio Jesus, ele faz a parábola e na sequência ele mesmo já dá a explicação. Mas muitas pessoas, irmãos, travam a leitura, como eu já fiz isso também, simplesmente em Mateus 13, 24. Esses dias que nós estava de isolamento, eu vi um pregador pregando no YouTube uma mensagem que está na Escola de Profetas. O irmão pode pesquisar depois. O pregador é Eliseu Rodrigues. Ele fala assim que ele estava num debate e uma pessoa vai e fala: pastor, mas na igreja tem joio, na igreja tem trigo e tal, a gente tem que arrancar o joio. Aí ele fala: irmão, mas você só leu só isso, irmão, você não leu mais nada. Não, pastor, eu li todo o texto, irmão. Daí ele vai explicar. Engraçado, irmãos, que ele dá a explicação dele, o Eliseu Rodrigues, mas tem coisas, irmão, que a gente procura aprender com pessoas sábias, né? Que nem Eliseu Rodrigues, tem muitas pessoas. Mas quando a gente vai para dentro da Bíblia, irmão, e estudar, às vezes até a pessoa que estudou mais que a gente erra. Eliseu Rodrigues, ele vai e prega e dá o entender dele que dentro da igreja não há joio. Ele fala que o campo é o mundo. Mas eu estudando a Bíblia, irmãos, em outros textos dá a entender que dentro da igreja também há joio. O campo é o mundo. Está escrito aqui. Jesus explicou isso aqui. 36. O campo é o mundo. Está no 38. O campo é o mundo. Mas, irmãos, o joio, ele não tem raiz. Quando ele não tem raiz, ele não fixa num lugar. Agora o trigo, ele é plantado, ele fica fixo ali, ele está ali fixo. O joio, irmãos, ele não fica fixo. Então, por isso, com o meu entendimento, eu entendo que joio vem, joio vai. Joio vem, joio vai. Porque aonde há luz, irmão, não pode haver trevas. E o joio, está escrito na Bíblia, que é o filho do maligno. E Satanás não resiste aonde está Jesus Cristo. Satanás, Wesley, não resiste aonde está o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dentro da igreja, Satanás pode até entrar, faz seu rebuliço, mas vai embora. Porque ele não fica. Aonde há luz, não há trevas. Por isso, irmãos, a comparação é parábola. Algo paralelo à coisa verdadeira. Devemos entender essas coisas, irmão, procurar um discernimento. Se a gente achar alguma dificuldade, irmãos, o homem está aqui, ó,
liga para ele, faz a hora que for, irmãos. Eu faço isso, eu ligo para ele, mando mensagem. Alguma vez eu questiono ele em coisa que eu já sei para ver a linha de pensamento dele. Mas a gente tem que fazer, irmão. A gente tem que procurar alguém que sabe de alguma coisa para nos explicar. Eu faço isso, eu questiono muito, pergunto para ele, pergunto. Às vezes eu até sei a resposta, mas eu quero ver se ele tem uma outra resposta que me convence de outra coisa. Mas às vezes não tem. Aí eu vou para dentro da Bíblia, eu vou para os dicionários, eu vou para aqui, vou para ali. Mas a Bíblia, irmãos, é o melhor caminho, não tem outro caminho. Quer aprender alguma coisa, vai para dentro da Bíblia, estuda a Bíblia. Se você tem uma Bíblia só, compra outra. Se não tem mais, pega dessa aqui, ó. O pastor tem mais aqui, ó. Pega dele emprestado e estuda, irmãos. Porque uma Bíblia só, irmãos, às vezes você estudando, você não vai conseguir extrair tudo aquilo que você precisa, às vezes, para ministrar. Eu tenho essa Bíblia para mim estudar. Cheguei na igreja, eu fui comparar com aquela do pastor. Para mim ainda estava pouco, eu fui comparar com aquela ali. E mesmo assim, eu fui lá e pedi para ele parar de cantar. Falei, pastor, me mostra isso aqui para mim. Irmãos, a gente precisa entender. Porque às vezes a gente olha um pregador na internet, ele ministra uma mensagem tão bonita, atrai tanta gente, sabe falar tão bonito, mas quando você vai para dentro da Bíblia, irmãos, o que ele citou às vezes nem tem na Bíblia. Experiência própria, irmão, porque eu vi vários pregadores, tá então versículo tal e tal, mas a gente não somos crentes de Bereia. Quando as pessoas estavam ministrando em Bereia, o outro estava lá no banco sentadinho, você estava por aqui, só anotando e conferindo se era verdade. Eu tenho esse costume, irmão. Qualquer um que for pregar na igreja, às vezes eu estou sentado aqui, eu estou sentado ali. Eu já fui até questionado uma vez. A pessoa ministrou aqui, falando uns versículos e tal. Irmão, um versículo tal, eu estou anotando e não era isso. Aí depois a pessoa me ligou e falou, irmão, por que toda vez quando eu estou ministrando, você fica conferindo na Bíblia? Eu falei, então, só você parar de falar. Ué. Simples, fácil. Para de falar onde que está, ué. Eu não vou caçar. Se você falar, tem que ser certeza, né, Cláudio? Tem que ser certeza, irmão. Ou então anota ali e fala o que é verdade. Irmãos, crente joio e crente trigo. A colheita. Por que às vezes há crente joio e a crente trigo? E o homem que faz a plantação, a qual Jesus faz a comparação, ele vai e diz: por que nós falamos às vezes, eu e vocês todos, por que há tanta bagunça, irmãos, no meio evangélico? Há tanta confusão, irmãos. A confusão no grupo de louvor, a confusão no círculo de oração, a confusão, irmãos, nos obreiros, a confusão no corpo de membro da igreja. Por que às vezes, irmão, nós ficamos indagando uns aos outros, ou a si mesmo, ou a eu mesmo? Por que há tanta confusão, tanta briga, tanta picuinha dentro da igreja, e nós olhamos assim, e Deus não faz nada? A confusão na mesa de som, a confusão com os obreiros, a confusão com as crianças, com os jovens. Mas Deus, o Senhor não está vendo? Não é assim, Wesley? Por que há confusão e Deus não está vendo, irmãos? Olha a parábola ensinando aqui, ó. Deixa crescer o joio, irmãos. Deixa crescer o joio. Porque quem faz a confusão é o joio. Deixa crescer junto com o trigo até o dia da ceifa. Por que não arranca? Por que Deus, irmãos, vê tudo isso sim, irmãos, mas Ele não arranca o joio? Por amor ao trigo. Por amor de você, Ele deixa o joio crescer do seu lado, te apertando, te sufocando, mas não arranca. Mas chegará o dia, irmãos, o dia da colheita. Chegará o dia da colheita que Ele vai enviar os seus anjos, aí Ele vai te arrancar o joio, porque Ele sabe o que é trigo. Deixa passar, o dia da colheita vai chegar. Eu e você perguntamos às vezes, por que tanta bagunça no evangelho? Tudo por amor ao trigo. Ele suporta o joio até a colheita. Mas Ele suporta, irmão. Por que, eu indagando eu mesmo, por que Jesus suporta o joio? Por que Ele suporta, às vezes, irmãos,
A pessoa que faz a vontade do diabo, por que ele suporta? Por que não arranca logo? Por amor ao trigo. Mas há um escape, irmãos. Outrora eu fazia a vontade do diabo. Outrora eu era filho do diabo porque eu fazia a vontade dele. Outrora o pastor era filho do diabo porque fazia a vontade dele. Porque quem faz a vontade dele é filho do diabo. Por que que Deus deixa, irmãos, às vezes toda a bagunça por amor ao trigo? Porque ele sabe que o joio, irmãos, ele pode vir a conversão através do Espírito Santo, desde quando ele venha para a luz. Mas lá no campo, irmãos, lá no campo que é o mundo, não, lá não vai haver conversão para ele. Por isso, a parábola, deixa-o crescer junto, Wesley. Amanhã ou depois, se chegar uma pessoa na igreja que não seja evangélico, não se incomode quando ele sentar do seu lado, mesmo ele sendo filho do diabo, estando sentado do seu lado, filho. Hoje você é trigo, ele joio, mas amanhã, Wesley, Cristo, Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, pode transformar ele. Jesus tem esse poder. Mas irmão, mas ele é joio, tudo bem. Jesus uma vez falou para Moisés, vai, fala com a rocha que dela verterá água. Jesus tem esse poder, eu não tenho, irmãos. Jesus tem esse poder de transformar o joio em trigo. Deixa crescer junto até a colheita. Mas até a colheita, irmão, há um espaço de tempo. Até a colheita, a palavra está sendo pregada. Jesus está falando a todo momento. Por isso devemos entender, irmãos, a Bíblia, estudar ela dia e noite. Se você não pode estudar dia e noite, estuda o período que você pode, mas estude. Eu separei um texto aqui, irmãos, para o pastor entender que o que eu perguntava a ele, eu já tinha compreensão do que eu falava. Às vezes, irmão, a gente tem que tirar dúvidas. Abre sua Bíblia comigo. 2 Tessalonicenses, pastor, capítulo 4. 2 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos dar uma olhada lá, o que vai falar para nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 4. Segundo. Peraí, estou falando errado, irmãos. É 1 Tessalonicenses 4. Segundo. É 1 4. Estou falando errado aqui. Isso, é 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 4 e versículo 13. Vamos dar uma lida aqui. O epígrafo da minha diz, o arrebatamento. Todos acharam? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo Jesus, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, juntamente com eles, seremos arrebatados nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 13 ao 18. Por isso, irmãos, eu separei esse texto de 1 Tessalonicenses. Foi um estudo bíblico que o pastor deu terça-feira para nós.
acerca do arrebatamento, irmãos. E a irmã Beth pregou ontem. Eu tenho o texto que ela pregou ontem marcado aqui. Ela pregou em Marcos 13:35. E todo o decorrer do tempo, irmãos, a irmã Beth disse a nós, e eu vou dizer a mesma coisa: vigiai, porque Cristo está às portas. A mesma palavra, irmãos, vem há dias no meu coração. Esse dia atrás eu ministrei sobre água na rocha, sobre mel na rocha. A todos que faz isso, irmãos, que tem esse poder, é Jesus Cristo. Mas há uma coisa que ele não sabe, a irmã Beth disse ontem: o dia da vinda do Senhor. Somente o Pai. Marcos 13:35. Paulo escreve aos Tessalonicenses, irmãos, que os mortos, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. O mesmo Senhor descerá do céu, irmãos. Então, o mesmo Senhor que descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, irmão, é o mesmo Senhor que virá no dia da ceifa, do joio e do trigo. Por isso a irmã Beth disse ontem: vigiai, vigiai. A irmã Beth contou a visão dela, irmãos. Irmãos, é difícil você ouvir um negócio daquele, irmão, o que a irmã Beth ministrou ontem, e não ficar trêmulo e ficar com medo. Porque eu faço uma pergunta para mim, e eu já mando a pergunta para a igreja: você está preparado, irmãos? Se Jesus vir hoje, você vai subir ou você vai ficar? Se o ceifeiro vir hoje, irmãos, você vai ser separado para o celeiro ou você vai ser atado como molho de joio? Qual será o seu destino? O que será que você vai fazer? O que será que o ceifeiro vai fazer comigo, com você? Eu sou trigo, eu sou joio. Devemos entender, irmãos, porque a própria palavra do Senhor diz que há joio e há trigo. O ceifeiro não errará, Wesley. Ele vai saber a diferença entre o joio e o trigo. Ele vai fazer a colheita. E, se eu não me engano, é em Malaquias 13, 10, 18, por ali, vai estar escrito: e outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Jesus verá a diferença, irmãos, entre o justo e o ímpio. Ele consegue ver, irmãos, toda a diferença. Porque se for para mim separar dentro da igreja quem é, quem não é, para mim é toda a mesma coisa, irmão. Eu não consigo discernir quem é quem, se você é joio, se eu sou trigo, quem é servo de Deus, quem não é servo de Deus, porque a própria Bíblia diz, abre sua Bíblia, no livro de 2 Coríntios, que nós vamos entender por que eu estou falando isso. Você vai entender agora, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, você vai entender o que eu quero dizer, irmãos. Porque eu não consigo separar quem é o joio, quem é o trigo, nem o pastor consegue identificar, Cláudio, quem é o joio, quem é o trigo, porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos crentes de Corinto, ele deixa escrito isso. 2 Coríntios capítulo 11, vamos ler. 11, 13 ao 15. Olha lá. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito? Pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras.
Entendeu, irmãos? Porque quando eu falei que a gente não consegue distinguir quem é o joio, quem é o trigo, porque o próprio Satanás, ele consegue se transfigurar, irmão, e anjo de luz, e faz maravilha e opera algo, irmãos, que venhamos entender que pode ser algo do Espírito Santo de Deus, quanto na verdade é o maligno, irmãos, trabalhando. E Paulo escreve essa carta aos crentes de Corinto, exortando eles para que eles venham entender. Vou ler de novo. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito? Pois que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Os fins dos quais serão conforme as suas obras. Mas nós sabemos, irmãos, que a obra de Deus, irmãos, ela vem de bom parecer. A obra do diabo, irmão, é sempre o quê? Matar, roubar e destruir. Mas o que o Satanás mais trabalha no dia de hoje, irmãos, é na destruição de lares, casamentos, famílias. A união da igreja, Satanás trabalha, quer destruir, irmãos, quer acabar com tudo. Satanás destruindo família, Wesley, não há igreja. Porque a igreja, ela é uma família. Entendemos isso. A igreja é uma família, eu e a minha esposa estamos aqui, somos família. Você está junto com a gente, somos família, somos todos membros de um corpo. Aprendi isso muito cedo com o pastor, batendo concreto, irmãos, horas e horas, e o pastor na minha orelha: irmão, nós somos família, e todo dia, Cláudio, todo dia, e junto, e fui aprendendo e decorei tudo isso. Graças a Deus, glória a Deus. Mas, irmãos, entendemos, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz, e às vezes do seu lado, irmãos, está uma pessoa que a gente entendemos, fala: nossa, aquele irmão, nossa, ele é cheio do Espírito Santo, aquela irmã é cheia do Espírito Santo. Irmãos, Paulo diz que devemos ter o discernimento e entender se é mesmo de Deus ou se não é. Devemos entender todas essas coisas, irmãos. Eu separei um outro texto que está no livro de Apocalipse, capítulo 20. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, e o versículo também é o primeiro. Olha que João viu e escreveu para nós. O epígrafo diz: Satanás, e vi um anjo descer do céu, que tinha a chave do abismo, e uma grande cadeia em sua mão, e prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre eles, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos sejam cumpridos, e depois disso, importa que seja solto por outro pouco de tempo. Dura coisa ouvir isso, né, irmãos? Satanás será preso por 1000 anos. Eu vi um pregador indagando num debate, um outro: Satanás está preso ou está solto? Porque Jesus venceu ele na cruz. Mas venhamos entender que Satanás, mesmo ele solto, ele será preso, e depois, irmãos, será solto. Importa que seja solto por um pouco de tempo. Agora está solto. Na vinda de Jesus, irmão, bem no finalzinho ali, após muitos acontecimentos, Satanás será preso por 1000 anos. É o mesmo que opera na igreja para trazer distorção de algumas coisas dentro da igreja. Às vezes eu escuto uma coisa aqui, eu levo ali para a irmã. A irmã que não entendeu direito leva para você, que já não entendeu o que ela te falou direito. Você leva para a Rafa leva para o pastor. Aí do pastor vai levando. Quando chegar lá no Júnior, irmãos,
a palavra que eu falei aqui, lá já não tem nada a ver com o assunto. Então, Satanás trabalha nessas coisas. Quando eu era muito pequeno na escola, tinha esse tipo de pergunta, irmão, de brincadeira. Fazia uma fila de criança, a professora falava assim no meu ouvido: amanhã não tem aula, fala para ele, fala para ele. Quando chegava lá no outro, não tinha nada a ver com isso, irmão, o assunto era outro. Satanás trabalha dentro da igreja, nesse tipo de coisa. Às vezes eu escuto aqui, de vez eu ficar quieto, eu tenho que falar ali. Aí ela ouviu ali, não entendeu direito, fala ali, fala ali, fala aqui, fala ali, e vira um reboliço danado. Satanás trabalha desse jeito para destruir a igreja, causar distensão dentro da igreja e acabar com a igreja. É o plano de Satanás. Satanás, quanto mais pessoas, irmãos, quanto mais crente ele derrubar e levar consigo para o inferno, é alegria para ele. Mas é tristeza para o Espírito Santo, é tristeza para Jesus Cristo, porque Jesus deixa bem claro para nós, irmão, que todo aquele que faz a vontade do diabo é filho do diabo. Por isso eu trouxe hoje a parábola, irmãos, do joio e do trigo, para que venhamos entender se somos, irmãos, verdadeiramente joio ou trigo. Se tenhamos certeza das nossas obras. Se Jesus vir hoje, eu vou subir, eu vou ficar. Vamos pensar nisso, igreja. Vamos chegar em nossa casa. Na hora que você for ajoelhar, lembre-se, irmãos, será que eu sou joio e eu estou sendo trigo? Será que eu estou sendo usado por Satanás, enganando a todos? Será que Satanás está me usando, irmão, dentro da igreja, para enganar? Porque está escrito em 2 Coríntios, que Satanás se transfigura em anjo de luz, para que engana as pessoas. Venhamos entender, irmãos, e ter discernimento. Se há dúvida no seu coração, chama o anjo da igreja, senta com ele, conversa, pergunta, questiona, indaga, irmãos, sem medo. Pergunta, irmãos, não importa o que seja, se seja sobre Noé, sobre a vinda de Jesus Cristo, sobre Paulo, sobre João, sobre Marcos, Mateus, seja lá a pergunta que for, se você vai ministrar, se você não vai ministrar, se alguém ministrou aqui na frente e você ficou com dúvida com alguma coisa, chama o pastor e pergunta. Não leve para sua casa dúvida no coração. Se você tem alguma dúvida de alguma coisa que a pessoa ministrou, liga para o pastor. Pastor, a pessoa pregou assim, assim, eu queria entender isso aqui, explica para mim. O pastor vai me... Tem certeza, irmão, que ele vai te explicar, porque eu tenho um monte de mensagem no meu celular, de perguntas que eu faço para ele, ele me instrui na palavra. Venhamos entender então, irmãos, que Satanás está, irmãos, ao derredor, procurando a quem pode tragar, Wesley. Ele está buscando. Mas Jesus Cristo, irmãos, Jesus Cristo está de pé, de olho. Esse é meu. Esse é meu. Esse é meu e esse é meu. Nesse ele não era. Esse é joio, esse é trigo. Esse é trigo, esse é trigo. Então esses não vão ser ceifados, feito molho, arrochado e jogado no fogo do inferno. O trigo será colhido e levado para o celeiro. O que é celeiro? Pesquisei até isso. Celeiro. Eu vejo o Marcos pregar direto. O meu celeiro está cheio. Nem tudo é isso, irmão. Celeiro não é só a sua casa lá com as panelas cheinhas, não. Celeiros são armazéns grandes, lugares grandes. Se você é um trigo, ela é um trigo, ele é um trigo, tem que ter um lugar grande para caber todos nós. E Jesus disse: irei preparar-vos lugares. Celeiro para nós, para guardar os trigos. Então Jesus Cristo está preparando um grande celeiro para todos nós, irmãos. Jesus Cristo está preparando um grande celeiro. Venhamos guardar a palavra do Senhor. Uma coisa que eu quero deixar para a igreja, irmãos. O pastor vai me perdoar o que eu vou falar aqui, mas eu tenho certeza que ele vai entender. Eu venho há dias estudando uma palavra que há de costume meu falar, e às vezes outras pessoas falar. Uma vez, 2, 3, 4, já falei isso. Irmãos, não esperem nada de mim, porque eu não tenho nada para te oferecer. Engano meu, irmãos. Engano do pastor, que eu já ouvi ele também falar. Certa vez, ia subindo Pedro, se eu não estou enganado, e João. E ele vai no lugar e encontra um mendigo, irmãos.
E Pedro diz ao mendigo: olhe nos meus olhos. E aquele mendigo, irmão, estava pedindo esmola. E Pedro fala assim: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Correto? Não tenho ouro e nem prata, Wesley, mas o que eu tenho, eu te dou. Aprendi com o pastor, aprendi com Deus me mostrando a palavra, irmãos. Engano nosso, quando eu falo para você, Rebeca, não espera nada de mim. Eu mesmo estou negando a mim mesmo. Como que eu não tenho nada se o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo está me dando algo melhor do que o ouro e a prata, que é a palavra de Deus, que eu posso passar para você algo que eu aprendi. Então eu não posso falar para você que eu não tenho nada, porque muito melhor do que o ouro e a prata que o cego, o mendigo esperava, ele alcançou. Levanta e anda. Eu não tenho levanta e anda, mas eu tenho uma palavra que pode confortar o seu coração. Eu não tenho levanta e anda, mas eu tenho uma palavra que pode te livrar do inferno. Eu não tenho levanta e anda, mas eu tenho uma palavra ao qual você pode estar com problema financeiro, problema familiar e ser resolvido. Então devemos parar de falar: não espere nada de mim. Eu penso assim: não espere nada de mim, que eu não tenho nada para te dar. Como que não tem? Porque Jesus disse, irmão, que a gente temos todas as autoridades no nome de Jesus Cristo. Eu não tenho ouro e prata, eu não tenho dinheiro para arrumar meu carro, mas eu tenho uma palavra que conforte o coração da igreja. Então eu tenho algo para te dar, Cláudio. Receba em nome de Jesus. É a palavra que eu tenho para a igreja essa noite, irmãos. Me perdoe pelo tempo, já é 9h30, mas a palavra que eu tinha para ministrar para o seu coração é essa. Não é ouro e prata, mas receba que essa palavra, quem deixou para nós foi o próprio Espírito Santo. Amém? Amém, irmãos. É isso aí. Essa é a mensagem que eu tinha para a igreja essa noite. Eu agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Viu? Então não diga que você não tem nada, que você tem sim, né? E eu também, irmãos. A Bíblia fala que o Senhor colocou dentro de nós o seu tesouro, né, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dele, não nossa, né? Tem poder de Deus dentro de você, crente, dentro de mim, e nós temos, né? Estava ouvindo o irmão ministrando aqui, indagando com Deus, falou: Senhor, como é que eu vou saber que eu não sou o joio aqui na igreja? Perguntando, né? Também gosto de indagar a Deus, né? Como que eu vou saber que eu não sou um joio? Aí, o mesmo irmão pregando respondeu, né? Que o trigo ele se dobra, né? Diante dos ventos, das dificuldades, daquilo que acontece, ele se dobra. Até do vento do Espírito Santo, da presença de Deus, ele se dobra, né? Aí subiu ao meu coração, irmãos, que dá para nós saber que nós não somos joio. Nós não sabemos quem é o joio, mas dá para eu saber, que eu não sou o joio quando eu me dobro, né? Quando eu me dobro diante da presença de Deus e me humilho na presença de Deus. Estava conversando com o pastor Joel há uns tempos atrás, e eu conversando com ele, ele vai falando, Claudinho, é que nem nós gostamos de conversar com ele, com o irmão Samuel, né? Eles vão falando e nós vamos pegando, né? O ouvido fica aqui, vou guardar, isso aqui eu não sabia, vou guardando. Aí o pastor Joel falava para mim, falou: irmão, nós temos um problema. Eu acho bonito ele falar nós, né? Ele até coloca ele, né? E quando nós falamos do pastor Joel, eu falo: meu Deus, é até uma dificuldade de entender, né? Que a gente sabe e conhece ele, né? Mas ele fala: irmão, nós temos um problema. O problema nosso é a razão. Nós endeusamos a razão, irmão. E aí fica aquele negócio: eu tenho razão, o irmão tem razão, você tem razão, eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão. E nós não chegamos num consenso, porque nós endeusou a razão. Aí quando nós vamos para Jesus, nós não vê Jesus dando apoio para a nossa razão, né? Nós não vê Jesus apoiando nenhum nem outro com a razão. Nós vê Jesus falando conosco e apresentando diante de nós as nossas misérias como ser humano, falível, pecador, né? E é nessa hora que entra o fato de nós entendermos que nós não somos joio. É quando nós ouvimos Jesus falar, como nós ouvimos nesta noite,
e nós nos humilhamos na presença de Jesus, né? Não é eu esperar que o irmão Claudinho venha se humilhar para mim, não. É eu me humilhar na presença de Jesus, reconhecendo as minhas misérias, as minhas fragilidades, porque como homem, ser humano falho, ele também como homem, ser humano falho, você como ser humano falho, como nós todos na mesma posição de falíveis, nós só vamos entender uma coisa, que perfeito é o Senhor, e todas as vezes que nós nos dobramos diante do perfeito, aleluia, este perfeito nos coloca de pé de novo, porque nós estamos prostrados diante dele, e nos deixa de pé como um trigo, aleluia, louvado seja Deus, cheio de fruto, né, cheio de fruto. Então, irmãos, vamos entender o que o Espírito de Deus está falando conosco, não vamos endeusar a razão de uns para com os outros, né, contra o outro, não vamos nos devorar um ao outro, nós somos família, né? Todos nós estamos no mesmo barco, não é bom que nós tenhamos nenhum tipo de desafeto ou atrito uns com os outros, né? Mas antes venhamos vencer todo este mal, né? Se humilhando na presença de Jesus, porque quando nós se humilhamos, nós vamos entendendo, não, eu não sou o trigo, não sou o joio, não, porque eu estou me humilhando ainda, eu estou sofrendo, né, com essa situação, e eu vou me humilhar na presença do papai, para mim não perecer. Vamos colocar de pé, glória a Deus. Deus abençoe o irmão por esta palavra de Deus para o nosso coração. Dentro desta palavra eu me analiso, né? Eu busco me analisar, busco você se analisar também, vendo as tuas misérias espirituais, a tua fragilidade, e vamos sempre nos humilhar diante do Espírito do Senhor que fala conosco, né? Boa esta palavra, digna de toda aceitação. Glória a Deus. Eu quero orar pelo irmão Arlindo e nós já vamos terminar. Vem cá, irmão. Disse que orar pelo irmão, fez aniversário. Tem mais alguém que fez e eu não orei? Que eu não me lembro? Foi o irmão que fez aniversário, teve outro que eu orei esses dias aqui, né? Quem que eu orei esses dias aqui? Foi o Adrian? Quem foi o Juninho? Ninguém lembra? Só eu que... Amém? Então não tem mais ninguém não, né? A Emily, né? Você pode estender as mãos para cá? Vamos abençoar o irmão. Grandioso Deus, Pai amado, oramos ao Senhor, meu Deus, nesta noite maravilhosa. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por falar ao nosso coração. Te agradecemos pela vida do nosso irmão, Senhor, que comemorou mais um ano de vida e na tua presença, para a glória do teu nome. Oramos e abençoamos ele, em nome de Jesus. Desejamos para ele toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Que o Senhor venha guardá-lo, livrá-lo de todo mal, como também a sua família. Senhor, nós adoramos a Ti, Senhor, e Te agradecemos pela vida dele. Abençoa ele, meu Deus, para a Tua glória, porquanto nós os abençoamos em nome de Jesus. Senhor, também oramos a Ti pela vida da irmã Rose e pedimos misericórdia. Pedimos que o Senhor venha curá-la, Senhor, desta enfermidade, a qual não sabemos ainda, mas Tu sabes de todas as coisas. Arranca este mal pela raiz, e ainda se há entre nós alguém enfermo nesta noite, arranca este mal, esta dor no peito, esta dor de cabeça, esta febre, em nome de Jesus seja desfeito todo mal, toda enfermidade, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Deus abençoe, irmão Arlindo. Amém, glória a Deus. Ensaio das crianças, dos pré-adolescentes amanhã, 7h30. Para o culto também dos pré-adolescentes, né? Que vai no sábado, né? No último sábado. Mas venham, viu? Os pré-adolescentes venham, os pais, aproveitando a deixa aqui. Irmãos, mande os filhos para a igreja. Não para o culto você vem junto com o filho, tá? Mas no ensaio, mande o filho para o ensaio, tá bom? Lembre ele, ó, você tem ensaio, tá? Então vai para o ensaio. E outra coisa, irmãos, eu preciso que os pais estejam mais atento aos filhos, principalmente aos pré-adolescentes, na questão comportamental dos pré-adolescentes, viu? Eles já são grandinhos, eu não sei como eles são lá na casa de vocês, tá? Mas aqui está tendo um pouco de trabalho para poder organizar a questão deles aí, estão meio acelerados, ligados no 220, tá? Então eu peço para os pais cooperação,
Porque o que nós podemos fazer, irmãos, como igreja, é instruir os vossos filhos naquilo que é do Senhor. Mas a educação quem dá é os pais em casa, tá? Então, eduque teu filho no que diz respeito às coisas do Senhor. Ensina os vossos filhos a respeitar as tias, a quando está nos ensaios não ficar com brincadeira, tá? Não ficar com falta de reverência a Deus. Vai ensinando. Eu sei que é difícil eles pegar a primeiro instante, mas nós não podemos deixar de ensinar, irmãos. Tem que ensinar, tem que falar, tem que corrigir. Cuidado com o que eles andam fazendo na rua. Os pré-adolescentes já são grandinhos. Eles já podem começar a ser ensinados pelos pais a se enquadrar às doutrinas que nós ensinamos aqui, aos princípios que nós obedecemos, tá? Então comece os pais a ajudar aí, porque daqui uns dias eles estão na idade de batizar. Se eles falar que não quer batizar, eles também não vão poder estar ligados ao corpo, porque eles não querem batismo, e batismo é bíblico, tá? O pastor Joel fala uma coisa muito interessante que eu guardo no meu coração. Ele fala assim, irmão, o salvo quer batizar. Entendeu? O salvo quer batizar. Então, quando você pergunta para um pré-adolescente que já inteirou a idade de batizar, você quer batizar? Ele fala, não, agora não. Então, você já entendeu, né? Caracteriza o quê? Que não está salvo. Porque o salvo pede batismo. O salvo pede, irmãos. Entenda isso, tá? E não é porque é filho de crente que vai para o céu, não. Você é filho de crente, uma salvação individual. Se você não guardar a sua, você pré-adolescente aqui nesta noite, jovem, criança, se você não guardar a sua salvação, não é porque teu pai e tua mãe é crente que você vai junto com eles, agarrado no pé deles, não, viu? Vai ter que ter uma vida de santidade da presença de Deus para ir para o céu também. Então, os pré-adolescentes aí, ó, vocês começam a se voltar mais à obediência, a guardar os princípios da palavra de Deus, a qual nós ensinamos na igreja. E os pais têm um papel fundamental, porque é os pais que ensinam os filhos em casa, tá? Então, ajude nós aí, ajude o teu filho, abençoa ele. Muitas vezes o ajudar do pai e da mãe é corrigindo, proibindo algumas coisas que eles estão meio liberais aí, né? Vai proibindo, vai corrigindo e vai segurando aí, porque senão depois você não consegue segurar mais. E nem eu, principalmente, porque eu não posso tomar o lugar seu, que é o pai e mãe, né? Então, ajude nós aí. Amanhã tem ensaio, né? 7h30. Terça-feira nós vamos continuar o estudo que nós estamos dando na igreja, falando sobre este tema, arrebatamento, e o dia do Senhor, né? Que tem também, irmãos, referência bíblica muito para falar para os irmãos. Venha na terça, vamos estudar, vamos orar, venha aprender, traz suas perguntas acerca do arrebatamento, acerca das coisas que estão por acontecer, daqui você tem dúvida, traz para cá, nós vamos responder você. Estenda as mãos assim. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Deus abençoe a todos.